isso, nós estamos aqui, né, Noide? Estamos aqui nesse jardim maravilhoso, nessa bênção da natureza. Eu sou uma pessoa de fé, não tenho qualquer receio de declarar minha fé, eu vivo pela fé. E na fé das coisas boas, da fé do amor, do cuidado. E você tem fé também, né? Independente de religião, a gente tem fé. Tem na vida, no amor que a gente espalha. E que a gente aprende aqui, ó, de cada flor, de cada folha, de cada árvore, de cada passarinho, do som da água, da grama, das olha, pedras. Olha o beija-flor atrás de ti, olha lá foi ele. Entrou e saiu bem rapidinho. Tá, gente, olha aqui, mas eu não caibo em mim de tanta alegria. Eu conheci a Marta, gente, em 1982, quando eu comecei a trabalhar na prefeitura em Canelinha, onde o seu Enio Laus era o prefeito. E pensa um prefeito, e pensa um homem à frente do seu tempo, né, Marta? Era o seu Enio. Gente, mas assim, ó, aí é tanta coisas gostosas que eu gostaria de falar, de sentir. Ela ainda me traz um livro que a partir de agora eu já sei sempre com o que eu vou abrir. Eu vou abrir assim, tipo, aleatoriamente, e aqui diz assim, ó: o mais importante hoje não é você estar com a mente atenta, mas sim com seu coração atento, atento para amar e perdoar indistintamente. E agora, nada mais, nada menos, Marta com vocês. Marta, fala, Marta! Ai, que delícia! Essa Noide, quem conhece e acompanha, é única, né? As pessoas são únicas. Quando dizem que as pessoas são diferentes, elas não são. Elas são iguais, mas têm uma cor própria, né? Então a Noide veio à Terra, ela nasceu com certeza. Deus deu uma missão, que é a missão de espalhar alegria. E ela já começou profissionalmente com criança de pré-escola. Quer dizer, olha que graça, que presente trabalhar com a pureza da criação de Deus. Obrigada, meu Deus. E que isso foi, né? Só foi avançando junto. Eu acho que a arte, Noide, a arte imita a natureza, né? Quando você vê, por exemplo, Gaudí, né? Essa expressão máxima de Barcelona, né? Ele espanhol, um homem sem estudo, trabalhava com materiais que sobravam, né? De construções na época de grandes igrejas, belas igrejas, né? Como até hoje nós temos as igrejas. E aí ele construía verdadeiras obras de arte, construções, peças avulsas, e a gente se encantava, né? Imitando a natureza. Ele se baseava na natureza. E ali ele tirava a sua fonte de inspiração. Então, para mim, toda arte, ela copia a natureza. E o que é a natureza? Criação de Deus. Não somos nada na Terra senão a nossa fé. Estamos aqui porque temos uma missão e não podemos fugir, doa quanto doer. E não temos medo, da dor. Por que a dor a gente tem medo? Ai, tô com dor, aí pronto, acabou a vida, a dor manda em mim. Não, a dor do joelho está querendo me dizer alguma coisa. Quem sabe eu preciso me ajoelhar um pouco mais, ter mais humildade, fazer um carinho na minha articulação, né? E em vez de ficar à mercê da dor. Esse é o horário, 15 horas, né?
é um horário que o meu telefone toca, porque é a hora da misericórdia, né? Oh, O Glória, terço que da lindo. misericórdia. E aí saber que Cristo veio, né? Cristo veio à Terra. A maturidade da vida só serve para gente, para aumentar a nossa fé. Não adianta a gente ficar com mais idade se ficar mais materialista, né? Então não pode se apegar nas coisas materiais. Depois dos 50 anos, não pode. Tem que se apegar às coisas do céu, né, Noide? É bem isso. E, gente, eu fico assim contemplando a Marta, porque hoje, Marta, a minha oração, a minha reza, cada um diz de uma forma, né? Isso. É o contemplar. Então eu sento aqui, bem dizer, todos os dias para tomar café, para olhar os pássaros, as flores, e Ai, que dizer que bênção. isso não tem preço, né? É uma coisa... Meditar, É, né? meditar. Hoje a minha oração é assim, ó, Deus é. Ele é. Porque se eu disser que ele é maravilhoso, isso já é do ser humano. Então ele é tudo. Ele é tudo, Ele está é em tudo. tudo. Mas eu quero falar de tantas coisas ao mesmo tempo, que eu quero... Mas é que tudo está junto, nada Tudo é está separado. junto, mas eu quero voltar novamente um pouquinho, porque sabe como é que eu conheci essa pessoa ilustre, essa pessoa maravilhosa, essa escritora sensacional? Ela não escreve só com o pensamento ou com a mão, sei lá, ela escreve com a alma. Eu acho que ela é muito conectada, deve ser, com certeza. Então eu quero, Marta, que tu fale um pouquinho, porque vários professores nos seguem, Ai, sabe, que legal. nos ouvem. Então, e eu gostaria que tu falasse um pouquinho, porque muita gente aí vai lembrar do primeiro livro que eu li teu, que eram para as crianças, como tu falasse, eu era professora da pré-escola, que era lá da Maricotinha, daquela escova, né? Conta como é que aconteceu. E veja só, este livro que a Noide conheceu fisicamente, que hoje é muito virtualmente, e fisicamente você parece que sente mais próximo, né, da sua vida. Ele ainda era escrito nos livrinhos, assim, não existia livros tão coloridos, grandes, eram livros pequenos, Preto simples, e branco. Preto e branco, com desenho simples. Mas o que era a alma da história? Era o texto. O que eu estou trazendo para a criança? E a Maricota e Cocota foi um grande presente que a vida me deu, porque ela me deu uma filha, na época a Priscila, e quando ela tinha 4, 5 anos, eu gostava muito, porque até os 3 anos a criança tem ali o mundinho dela. Depois dos 3, 4, 5, ela já sabe, né? Aqui é minha casa, essa é minha mãe, eu vou para a escola, ela já conhece um pouco mais do mundo. E aí ela gosta de saber o que acontece na família, com a mãe, as histórias. E eu sempre gostei de passar ensinamentos, porque nós mães, pais, precisamos passar ensinamentos. Nós não é só brincar, não é só carinho, não é só dar presente, não é só levar para McDonald's, né? Não, a gente precisa dar conhecimento. E a melhor professora, a primeira professora é a mãe. O primeiro professor é o pai. E aí eu comecei a contar a história do Rafael, que era um menino que era um vizinho, um menino pequeno, e ele tinha 2 amigas, a Maricota Escova Nova e a Cocota Escova Velha. Porque a gente guarda, né? A criança guarda as cores, os objetos. Então a gente, quando vai comprar, até hoje a gente fala, vou levar amarela, vou levar vermelha. Então é algo que faz parte da vida da criança. E aí o Rafael vai se arrumar para ir para a escola. Bom, ele acorda, aparece o palhaço Quindim,
que mora do lado da cama do Rafael. Então já começa a história na casa, no ambiente acolhedor da criança, porque a criança precisa deste acolhimento. Ela não precisa de assistir televisão antes de ser acolhida, né? Ela não precisa ver celular antes de ser acolhida. A criança precisa colo, né? Precisa isso aqui, esse universo caseiro. E aí o Rafael começa a conversar, levanta, e nisso ele vai pegar a roupa para ir para a escola, o uniforme, e aí sai a cocota de dentro da gaveta de roupa. E é maior papo, o Rafael com a cocota, porque a cocota era a escova velha, que ele guardou junto com as coisas preciosas dele. E toda criança tem as coisas preciosas e não podemos julgar, né? Às vezes é uma pedrinha, às vezes é um pregador de roupa, que eu acho maravilhoso. O pregador de roupa, ele serve para tudo. E qualquer coisa, uma rodinha, tudo é precioso para a criança. E aí ele fica encantado, ela começa a conversar, conhece os dentes todos do Rafael. Bom, e aí aí ele lembra da Maricota, que é a escova nova, as duas precisam se conhecer. E aí a história vai. É simples, mas criança gosta. É bem isso. Gente, e ela estava contando, e daí a gente vai lembrando, né? Os meus alunos daquela época. Hoje aqueles alunos, eles já são professores. Nossa, meu Deus, é tão delicioso que além desse livro, de tudo isso que a gente contava, olha só, naquela época a gente não tinha um livrinho assim para pesquisar, mas aí é onde entrava o seu Enio. Ele nos deu assim a oportunidade de ver livros, de ter livros. Ele nos levou para ouvir Madalena Freire, Paulo Freire naquela época. Então assim era uma coisa incrível. Eu pegava um ônibus, olha só, lá em Canelinha, 5h30 da manhã, e eu ia até o terminal Santa Rita, Florianópolis, terminal Rita Maria em Florianópolis, porque na época o governo era o Amin e a Ângela, ela tinha uma brinquedoteca. Gente, eu saía de Canelinha para ir a Florianópolis uma vez no mês. Eu pegava livrinhos, pegava toca-disco, pegava fantoches, tudo para eu trazer para os meus alunos, para a gente poder brincar, para a gente discutir. E daí? Veja que maravilha isso. E daí éramos, se tu dissesse uma coisa bem importante, ali quando tu estavas falando de Gaudí, eu pergunto assim, ó, quem é que está aí e que realmente conhece Gaudí? Eu tive um amigo que ele viu muitas obras de arte, ele ouvia falar de Picasso. Picasso isso, Picasso aquilo e tal, e tal, e tal. Um dia ele arrumou uma namorada e a namorada perguntou se ele conhecia Picasso. Aí ele disse assim, sim, claro. Eu li todos os livros dele. Aí ela chegou para trás, né? E pensou, meu Deus, eu estou falando isso, Marta? Não, porque ele não conhecia mesmo, ele só tinha visto falar. Mas ele não sabia se era escritor, se era pintor. Então, Picasso era um pintor. E ele disse que leu todas as obras, todos os livros. Mas eu estou falando isso, Marta, porque quando tu fala em Gaudí, quando tu fala em Van Gogh, e aí vai, gente, isso faz a diferença. Tem gente que diz assim, ó, é muito chato, eu não quero saber de cultura, não quero saber. É muito lindo. E eu sou a verdadeira, como é que eu vou te dizer, testemunha disso. Por quê, Marta?
Eu nasci numa família simples, humilde. Meu pai não frequentou os bancos escolares, meu pai só sabia escrever o nome dele. A minha mãe pouco frequentou os bancos escolares, mas ela foi a mulher e ele o homem mais sábio que eu tive na vida e que ainda são referências para mim. Por quê? A minha mãe, ela se dava o luxo, Marta, de ir a Curitiba ao teatro para ver Fernanda Montenegro. Então ela não tinha conhecimento, Marta, mas ela ouvia e ela buscava. E ela, eu sou do tempo que não tinha livro para a gente comprar. Passavam aqueles livreiros vendendo aquelas coleções. Então eu tenho a Barça, que a mãe comprou naquela época. O primeiro livro que ela me deu, eu ainda tenho, que ele era Pérolas Esparsas. Era o nome do livro, cheio de contos. Ai, Pérolas Esparsas. E aí, gente, quando as pessoas me perguntam, Luiz, mas tu, né, és tão abençoada, tu és isso, tu és aquilo, e ela também falou da questão da educação. Que a educação, primeiro, ela está em casa. Então, Marta, eu também, Marta, assim, eu me inspirei, né? Eu tive o seu Enio como um grande mestre, você, sua mãe, várias pessoas. E eu também não tinha muito conhecimento, mas eu buscava, escutava ali, escutava acolá, para não me perder e dizer que o Picasso tinha livros. E aí, o que eu fui fazendo? Eu fui também colocando isso para as minhas filhas. Então, eu comprava os livrinhos. E Marta, tu acreditas, agora há pouco tempo, a Júlia foi na casa do Van Gogh. E daí ela assim, mãe, estou aqui, mãe, tanto que a mãe falou, mãe, eu amo. E tal quadros livro, maravilhosos. E tal livro, quadros fantásticos, livros. E daí vai, né, o Pequeno Príncipe, o Menino do Dedo Verde. Pode ser pouco. Mas aí entra o que meu pai também dizia, minha filha, podem tirar tudo de ti, mas o teu diploma, isso ninguém vai tirar. Ainda mais ele, né? É o teu diploma. Ele não teve oportunidade, ele falava do diploma. Mas ele sabia da importância disso. Isso. Naquela época as pessoas precisavam, né? Hoje, por isso que nós temos que sempre estar caminhando com o conhecimento e os valores. Valor sem conhecimento, você não avança. Agora, conhecimento sem valor, você não ama. Então, eu preciso do conhecimento para ser melhor. Né? Não adianta eu ter PhD, mestrado, doutorado e tal, e não saber quem é meu vizinho, né? Não saber sobre a natureza. E então o conhecimento está aí, hoje está para todo mundo. Qualquer aparelhinho você tem informação, só que o conhecimento ele vem de dentro. A informação vem de fora, mas o conhecimento é o que eu faço com essa informação que eu recebo. Ela tem significado para mim? Isso é importante para a minha vida ou é só uma moda que eu estou querendo seguir? Quantas vezes vocês que estão aqui fazendo companhia para nós mesmos já adquirimos alguma coisa que não precisávamos? Já fomos ver algo que não nos dizia respeito? Porque seguimos alguém que falou aquilo. Lemos. Então, hoje os influenciadores, que hoje as mídias têm muito, precisamos tomar muito cuidado. Porque a melhor influência vem do alto, não vem de baixo. Né? Não vem dos iguais, vem do que nos deu o amor maior. Então, hoje precisamos disso. E Marta, eu quero fazer um desafio assim para ti. Tudo isso que tu estás falando, lá em 1982,
Tu já comentavas Olha, de uma outra forma, às vezes num outro contexto, mas tu já passava isso pra gente quando tinha, né? Aquelas palestras. nossa, eu trazia muitos cursos para Santa Catarina. Muitos cursos, coisas assim maravilhosas. É. E o seu Enio, então, ele também sempre nos dava essa Seu oportunidade, Enio, que falar né? do Enio Laus. Eu que sou, né, nasci em São Paulo, mas sou catarinense porque estou aqui desde 79. Na época, na década de 80, 90, a Biblioteca Pública de Canelinha, um município pequeno, a qualidade dessa biblioteca era comparada a uma biblioteca pública de Florianópolis, porque tinha livros selecionados. Não é importante muitos livros numa biblioteca. É importante os livros que fazem a diferença na nossa vida. Bem isso. Não é a quantidade, né? E Marta, É a qualidade. E Marta, aí eu quero fazer uma referência também um pouquinho assim, que eu penso que eu sou o resultado dessas leituras, né? Foram 4 livros na minha vida que eu trago assim. Ó, que maravilha! E que eu como lições maiores. faço assim, ó. Com 15 anos eu ganhei O Pequeno Príncipe, quando eu fiz 15 anos. Aquele livro eu li, eu pensei, meu Deus, não entendi. Li novamente. A gente está sempre e entendendo. hoje eu busco ele e ainda tem muitas coisas, né? Que lá quando ele diz que só vê bem quem vê com o coração. O essencial é invisível aos olhos, né? Desse livro, Marta, sempre você é eternamente, tu és, tá vendo? Tu és eternamente responsável por mim, porque tu me cativou, né? Então, tu te torna responsável por aquilo que cativas. E o Pequeno Príncipe, você falou dele, é um exemplo do que Cristo falou, porque a minha vida agora, tudo tá, Cristo falou. Ele disse, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Imagina o melhor verbo, né, para Saint-Exupéry, um aviador, uma pessoa que já estava no alto, né? E que foi capaz de escrever uma história que aparentemente parece de criança, mas é para a alma de todos nós, do nosso crescimento. Então você veja o que é o alimento que você recebeu. A gente tem o alimento, né? Alimento culinário e o alimento da palavra. Eu não sei, assim, eu vou dar uma parada se eu entendi. O que falta, por exemplo, ali está em 6. O que significa 6 minutos que faltam para nós nos organizarmos? Ótimo, é porque a pessoa fala mais do que a mulher da cobra, né? Mas eu ainda quero dizer outra coisa. Aí do Pequeno Príncipe, Marta. Então, eu qual por outro? Vários anos eu fui regente de 8ª série. E eu economizava o ano para eu poder dar um livro de presente para cada aluno. Ai, e que eu maravilha! dava, e eu tenho alunos que hoje já me ouvem e dizem: Dona Noide, professora Noide, eu já dei o livro que a senhora me deu, a minha filha já está lendo. Então é lindo. Depois, o segundo livro, por que tu vê toda essa natureza? É claro que a minha mãe amava plantar, o meu pai, mas foi o Menino do Dedo Verde. Ai, que livro! Ai, que livro mais lindo! E o outro... porque eu pareço assim, que eu estou passando o dedo em tudo quanto é lugar, porque eu planto e é uma delícia, mas a minha mãe também plantava e vinha. Depois... Fernão Capelo Gaivota, que é o livro que meu irmão é apaixonado pelo Fernão Capelo Gaivota. Eu dava aula de inglês, verbo to be,
E um dia a coordenadora, que eu não vou dizer o nome, ela chegou na sala e eu estava passando slides do Fernão Capelo Gaivota. Depois, um dia lá no conselho de classe, mas e como é que pode professor com uma disciplina? Eu disse, já vou dizer que fui eu mesma, porque Fernão Capelo Gaivota, ele está no inglês, no português, no francês. Aquele meu aluno, eu quero que ele voe, que ele vá mais alto. E o quarto, que também é do Richard Bach, Longe é um lugar que não existe. Então, por isso que você está aqui. E você já viu que esses 4 exemplos de livros que nunca morrem, passam todas as gerações. Quando o livro é bom, ele não tem época, ele é eterno. Esses livros são livros eternos. Edições, milhões de edições no mundo inteiro e tal. São 4 livros simples. Muito simples. Eles são complexos porque você precisa estar lendo, relendo, para estar bebendo das pérolas que estão contidas ali, das lições. Você lê muito rapidinho, você não absorve aquilo. Mas são livros simples, a história de uma raposa, a história de um menino, a história... Não tem aqueles, né? Não tem aquelas histórias que você tem que descobrir quem que aprontou isso, quem foi. Hoje o vilão é o herói. Imagina, hoje o vilão, que na nossa época era o mal, o que ensinava coisas erradas, hoje ele é o rei, ele é um modelo. Cuidado, pais e mães, com os programas que seus filhos estão vendo. Cuidem, protejam seus filhos até pelo menos 9 anos, 10 anos. É isso aí. Ô, Marta, e eu passei, mas antes do Longe o Lugar que não existe, era o Poliana. Eu ia falar, mas a Poliana... Eu sou extremamente Poliana. A Poliana... Toda menina lia Poliana. Era o quarto. Chorava. Olha, então agora eu vou dizer, Marta. Eu quase falei, mas não quis falar Poliana, menina. Não, era o Poliana. Extremamente positiva, né, que ele tá. Mas, Marta, agora é com você. Diga, e o desafio é esse. Fale, Marta, pega esse celular e fale de coisas boas, mas o teu dia a dia mesmo, tu deverias ter isso. E agora, para o meu canal, Casa Aberta, diga algo para essas pessoas que estão ali nos ouvindo, lindas, maravilhosas. E antes vocês ainda nos deem um like, tá? Digam de onde vocês são, se vocês conhecem a Marta, e digam para nós. Fale, Marta. O nome Casa Aberta, né? Já diz tudo, é mente aberta. É uma casa que recebe as pessoas. A gente não tem a nossa casa só para nós. Claro, é o nosso aconchego. A gente não vai estar fazendo a nossa casa uma rua. Mas nós temos que, através da mídia, usar essa mídia, a vida virtual aí, com sabedoria. Trazendo o que nós melhor somos. E não precisamos invejar ninguém. Não. Porque cada um de nós vem com um talento. Vem com uma missão. Quantas pessoas humildes que a gente conhece e que nos ensinam tanto. Não dá para falar tudo, né? Mas a gente... Porque tu vai voltar e nós vamos falar mais vezes. Nós vamos conversar mais muito mais vezes. E para encerrar, gente, sabe o que eu quero dizer? Vou cantar uma musiquinha para vocês, tá? Ela vai querer acompanhar. Se esta rua fosse minha, eu mandava ladrilhar com pedrinhas de brilhante, para Marta
para meus Marta amores passar. passarem. É isso aí. Ai, Marta, que Gratidão, delícia! querida. Gratidão Deus, por que esse coisa mais carinho, viu? gostosa, Marta. É, Te e aí, amo, te admiro. E a gente está aqui todo mundo se amando, se admirando, né, Diego? Ah, que coisa linda. Gratidão. Que lugar Eu gostoso disse que para nós estamos eles aqui. que eu queria, assim, todos os dias eu quero começar com uma frase, com um negócio, com uma coisa. Agora vocês olhem. Por exemplo, aqui eu peguei esse aqui, ó. Você já pensou no sentido da palavra deleite? É tão fisicamente confortável. Olha aqui, ó, nós estamos Está ligada à nutrição, ao bebê que se alimenta do leite materno. Você pode se sentir assim hoje?